Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês aqui na nossa reunião da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, capítulo Alagoas. A gente tem procurado, para quem está aqui pela primeira vez, discutir um tema de relevância por mês, exaustivamente, inclusive abrindo com a nossa reunião, e durante todo o mês, ao longo do mês, a gente vai prestando informações através de pequenos vídeos dos colegas daqui, e também alguns colegas convidados, através do nosso Instagram, @gastroalagoas, que eu convido todos vocês a seguirem e também a pedirem seus pacientes para seguirem, porque a gente procura veicular informações seguras e atuais a respeito daquele tema. E na gastroenterologia, a gente não poderia não valorizar o tema doença do refluxo gastroesofágico, diante de uma doença com uma prevalência extremamente elevada, em torno de 20% da população, uma doença que tem um comprometimento nos hábitos de vida da população, inclusive interferindo até no sono do paciente. Então, o que seria o refluxo gastroesofágico? É o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, para a cavidade oral, inclusive para a laringe, inclusive também tendo comprometimentos pulmonares. As manifestações extraesofágicas ou as manifestações atípicas do refluxo, que são cada vez mais frequentes, e por conta disso, nós convidamos também, devem estar aqui, os colegas otorrinolaringologistas, que é uma doença, patologia bastante frequente na área deles, né, já que o paciente chega lá manifestando laringite de repetição, manifestando rouquidão, manifestando pigarro, e esses pacientes se tornam extremamente frequentes no dia a dia de todos os médicos, né? Não só da área da gastroenterologia, como também do clínico, do otorrino, do pneumologista e várias outras, do nutrólogo, do nutricionista, e por isso que a gente convidou um pool grande de profissionais aqui, inclusive os acadêmicos de medicina, os residentes. Eu agradeço muito ao pessoal das ligas de gastroenterologia e de endoscopia digestiva e também de cirurgia do aparelho digestivo, que estão aqui presentes. E, com certeza, nessa noite, nós vamos aprender muito sobre essa doença de uma prevalência tão alta e com tantas nuances que precisam ser debatidas e avaliadas por esses grandes profissionais que nós temos aqui, a começar do Dr. James, que vai ser o nosso moderador, né? O James Marinho é o professor adjunto e coordenador da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias da Uncisal, ex-presidente do Conselho do Núcleo Brasileiro para Estudo do Helicobacter pylori e Microbiota, e James é um gastroenterologista extremamente competente, de uma grande experiência, de um grande conhecimento com todos os colegas aqui presentes, e eu conto com o James aí para dividir essa moderação nessa noite que nós temos aqui o professor Eduardo Greco e o professor Décio Chinzon, esses nomes tão relevantes no cenário nacional. Passo a palavra a você, James. James, está sem som. É a idade. Boa noite a todos. Obrigado, Leila, pelo... Sou um colaborador aqui da sociedade. Estou preocupado aqui, que eu estou vendo que o tempo cada vez no curso da FBG está aumentando. Agora já passou para 6 minutos. Acho que o Décio está sem coragem de vir com o público que está aqui, professor Alvoreto, Cotes, Manuel Galvão e tudo mais. Aí, mas Eduardo firme, se o Décio correr, Eduardo assume tudo. Então, é uma satisfação muito grande para nós alagoanos. Uma única noite contarmos com a presença de dois grandes experts, a gastroenterologia e endoscopia, o professor Décio Chinzon, amigo de longa data, atual presidente da federação, e o professor Eduardo Greco, endoscopista de renome, cirurgião do aparelho digestivo, expert em cirurgia bariátrica, membro da sede americana de
endoscopia digestiva, e muito vai nos falar, com certeza, sobre as novidades que a gente tem na abordagem do endoscópica, o tratamento da doença do refluxo, um campo muito novo, e com certeza iremos aprender muito. Como Leila já falou, a doença do refluxo realmente é uma doença altamente prevalente no mundo. A gente tem inquérito aqui de entrevistas no Brasil, onde se chega até 35% da população que reclama de episódio de pirose pelo menos uma vez por semana. No Japão, enquanto o índice de úlcera gástrica e duodenal despencou ao mínimo, o índice de esofagite e refluxo foi multiplicado quase por 1000. Realmente, isso é crescente na população japonesa. Aí o H. pylori, aí úlcera, mas a esofagite e refluxo tem aumentado muito. E não é só a questão da obesidade, que é uma pandemia mundial, tanto como o coronavírus, mas acredita-se que o próprio envelhecimento e a idade mais prolongada das pessoas está fazendo com que a doença do refluxo se instale cada vez mais. É evidentemente que a obesidade é um dos grandes fatores hoje de patologias esofágicas, inclusive neoplasia esofágica, mas na doença do refluxo, nós temos um trabalho clássico aqui do professor Mazzoleni, um estudo Heróis, aqui, que avaliando a erradicação do H. pylori e relacionando ou não a erradicação do H. pylori com o surgimento de doença do refluxo. Nesse grupo lá do Rio Grande do Sul, ele viu que o índice de massa corpórea e a circunferência abdominal aumentadas, isso sim, é muito mais relevante para o surgimento da doença do refluxo do que a história da erradicação, muito discutida no mundo inteiro. Então, a patologia que, apesar de muito estudada, e se ter uma propedêutica aqui, nós temos o professor Manuel Galvão, um expert da motilidade aqui no Brasil, apesar de tantas manometrias, impedância pH-metria de alta resolução, apesar da atualização do Roma 4, às vezes ainda temos algumas dúvidas no diagnóstico. Um trabalho recente do professor Podofino mostrando que a interpretação deve ser individualizada. A gente tem que tentar fazer um organograma, um algoritmo de diagnóstico, tentando individualizar os pacientes e não usar um bolo, uma receita de bolo para todos e ali a gente tentar incluir. Hoje a pirose funcional é extremamente frequente, muitas vezes não é diagnosticada, o paciente fica tomando IBP não melhora, e muda-se de IBP e é um problema sério. Então a gente tem que ter em mente qual é o algoritmo mais importante no segmento desses indivíduos. Primeiro avaliar o IBP, depois vem a endoscopia, depois vem a manometria, por exemplo, para ver se a doença motora não é a causa de base. A doença do refluxo pode muito estar ligada à doença motora do esôfago, alteração da junção esôfago-gástrica, isso pode contribuir por demais. Então, tem que se afastar a esofagite eosinofílica, uma série de problemas, que é uma doença crescente epidemiologicamente hoje no mundo inteiro, cada vez mais, junto com as doenças alérgicas. E nós temos, então, uma série de situações que não podem ser esquecidas. Porque é muito simples você dizer, professor Décio já está na sala, Raul está na palavra, que não melhorou, vamos para a cirurgia. Os trabalhos recentes do ano que vem, do ano passado, mostram que em 9 anos após a cirurgia clássica, com duplicatura, 62% volta a usar IBP. Em 15 anos, mais de 90% dos indivíduos voltam a tomar IBP. Então, será que a cirurgia clássica é o ideal? Bom, nós temos 2 grandes experts, eu estou aqui para aprender e não para falar nada. Eu passo a palavra ao professor Décio Cinzon, amigo de longa data, presidente atual da Federação Brasileira de Gastroenterologistas, uma das referências no estudo da doença do refluxo, vários trabalhos publicados, inclusive uma revisão importante, interessante do ano passado, mostrando o comportamento de várias especialidades em relação à abordagem e o tratamento da doença do refluxo, como difere entre os cardiologistas, os otorrinos, os clínicos e os gastroenterologistas. Mas ninguém melhor do que ele para poder nos ensinar como nos conduzirmos para não errarmos o diagnóstico da verdadeira doença do refluxo gastroesofágico. A palavra ao professor Décio Cinzon. Amigos, eu vou pedir, antes do doutor Décio, que vocês desliguem o microfone, tá certo? Muito obrigada. Bom, estão me ouvindo? Está me ouvindo, James? Está me ouvindo?
Estamos. Primeira coisa, boa noite. É um enorme prazer estar aqui. Eu tenho um apreço, um carinho especial pela Sociedade Alagoana de Gastrologia, de anos, amigos de anos e anos e anos e anos, nos bons e nos maus momentos, nós estivemos sempre juntos, sempre juntos. Então, são amigos extremamente sinceros, que a gente, com uma convivência absolutamente saudável e sempre muito, que me emociona efetivamente estar agora nessa condição. Cheguei aonde cheguei por um dos motivos aí a ajuda dos amigos aí de Alagoas que não cansaram, não descansaram enquanto a gente efetivamente não atingiu os nossos objetivos. Então, eu queria colocar aqui os meus mais sinceros agradecimentos aí aos meus amigos, queridos amigos, e é um prazer estar vendo vários deles aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mas eu conversei com a professora Leila e falei, Leila, temos duas opções, ou eu dou uma aula tradicional, ou eu faço como se fosse um caso clínico, para a gente ficar bancando aqui, como o professor James falou, na sequência de avaliação diagnóstica, tratamento, o que a gente pode fazer no paciente, ou seja, de acordo com a situação, por onde é que nós caminhamos, porque é o que eu falo sempre, que a doença do refluxo, quando ela é fácil. Mas hoje em dia a gente vê em 20%, 30%, e a minha impressão é que ao longo desses anos, esse percentual de pacientes que nós estamos tendo mais dificuldades em tratar, inclusive diagnosticar, vem crescendo objetivamente, vem crescendo. A resposta ao IBP, que era uma coisa brilhante, não é tão brilhante hoje em dia. Então, a gente tem que realmente começar a lançar a mão de uma avaliação diagnóstica mais criteriosa e de uma estratégia terapêutica, um planejamento terapêutico também mais criterioso. Então, isso leva a uma coisa que é extremamente importante na medicina, que é uma coisa chamada raciocínio clínico. É uma coisa extremamente importante. Eu não estou achando aqui a minha tela aqui. Pera um pouquinho, assim, que acho que ela já estava. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá compartilhando aí, não? Não, Décio. Não tá, né? Peraí, deixa eu... Aí só é apresentar agora, naquela... eu não sei o que aconteceu aqui. Espera só um pouquinho, eu vou fechar aqui. Acho que eu vou ter que cancelar aqui. Vou tentar compartilhar de novo, vamos ver se ele vem. Chefe, Galvão, no Google Meets, quando compartilha, a gente não vê, não. É só compartilhar e dar aula. Mas eu não estou achando ela aqui. No seu computador. Entendi. Eu vou fechar aqui a aula e vou abrir de novo a aula, porque eu não estou vendo ela aqui no computador. Deixa eu pôr aqui na área de trabalho, abrir novamente essa aula. Eu até compartilhei antes aí, eu testei. Sempre no teste dá certo, né? Vamos ver agora se vai. Agora foi. Vocês devem estar vendo. Estão vendo? Não, agora. Está vendo? Agora sim, professor. Então, com tela cheia, Décio. Ok, agora está vendo. Então, vamos lá. Coloca a tela cheia, Décio. Não está na tela cheia? Não está na tela cheia. Entrou na tela cheia? Isso. Agora está cheia. Perfeito. Eu não tenho conflito de interesse nenhum nessa apresentação. A primeira pergunta, agora é importante que todos participem dessa discussão. Eu sei quem vai responder diretamente, mas eu queria ouvir daqueles que eu não sei que iriam responder, não por não saber, porque ficam tímidos aí atrás do microfone. Então, vamos participar, porque um debate, um evento que você propõe interatividade, ele tem que ser interativo, as pessoas participarem. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. E isso, veja, é uma questão de conduta, é uma questão de avaliação. Então, não necessariamente a resposta vai ser idêntica ou efetivamente todo mundo concorda com a mesma resposta. Porque cada um, muitas vezes, tem a sua avaliação, tanto no diagnóstico quanto no tratamento.
Então, eu pergunto, a primeira coisa, quando a gente fala do doença de refluxo, eu estou querendo começar a falar do diagnóstico. Um indivíduo com queixa de pirose e regurgitação, a frequência é uma vez por semana, com pouca interferência na atividade diária. Você pode afirmar com que grau de certeza que esse paciente tem doença do refluxo? 90, 100, 80, 60, 70, menos que 60, não pode afirmar. Tem que se manifestar. Eu acho que a gente não pode afirmar. Eu acho que agora vocês podem todos ligar. Quem quiser falar nesse momento, na minha opinião, não pode afirmar só por essas queixas de pirose e regurgitação só uma vez por semana. Tá, alguém mais quer comentar? Professor Décio Greco. Pois não? Eu acho que a gente pode dizer exatamente isso. A gente não pode afirmar que ele tem a doença do refluxo. Ele está tendo episódio de refluxo gastroesofágico, né? Mas não, a gente não consegue só com esse dado afirmar que ele tem doença. Alguém mais quer comentar? Alguém tem O consenso de Lyon diz que você tem que ter esofagite grau C e D para afirmar que tem doença do refluxo. Você levantar que uma pirose semanal é certeza de doença do refluxo é piada. Não que eu seja plenamente de acordo com o consenso de Lyon, tenho minhas críticas, mas nessa situação da questão, Décio, eu acho que ninguém pode afirmar. Quem não come uma comidinha que dá uma azia sem ser doença clássica do refluxo, né? Não dá. Na realidade, tem dois assuntos que eu gostaria de comentar aqui, mediante as respostas de vocês. Eu vou começar pelo consenso de Lyon. O consenso de Lyon ele só faz avaliação diagnóstica dos métodos complementares. Ele não coloca a queixa clínica do paciente. O que eu acho isso uma falha tremenda. Porque a queixa clínica, você tem meios de potencializar e valorizar a queixa clínica do paciente como método diagnóstico. Então, inclusive, o professor Gerson Domingues, ele esteve com o primeiro autor do Conselho de Lyon, e o cara já falou que vai mudar. O Conselho de Lyon vai mudar. Então, a gente tem que olhar para o Conselho de Lyon na parte mais do diagnóstico armado dele, endoscopia, manometria, pH-metria e pedanciometria. Mas a parte clínica ali, eles não tocaram muito nesse assunto. Quando você vê os estudos epidemiológicos, que a gente tem que usar, quando faz um estudo epidemiológico, como nós já fizemos aqui no Brasil, a gente tem que usar algum critério. Porque estudo epidemiológico, você só vai perguntar para o indivíduo se ele tem queixa ou não tem queixa, e vai falar o seguinte: esses indivíduos têm uma probabilidade de ter queixa de refluxo. Na realidade, para você ter essa maior probabilidade, o indivíduo teria que ter, ele tem que ter de 1 a 2 vezes por semana, e interferir nas atividades diárias com uma certa frequência. Então, aqui, a gente fica numa posição assim dúbia. Ele tem dados que são positivos, ele tem pirose e regurgitação, que é queixa típica, mas a pirose e regurgitação, elas têm uma especificidade e uma sensibilidade, isso vai de encontro ao que foi falado anteriormente aqui, tá? Pelo Greco, que você pode falhar em 30% a 40%. Ele tem queixas de refluxo, mas não sei se ele tem doença do refluxo. Então, isso é importante. Então, é fundamental que a gente tenha que, efetivamente, hoje em dia, frente a uma queixa do refluxo, não sair abraçando a causa. Você pode se enganar. Então, realmente, ampliar o seu espectro de visão em relação às queixas clínicas do indivíduo, avaliando outras coisas, se o paciente tem, não tem, se está presente, não está presente, para você começar a direcionar a tua investigação. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Agora eu pergunto para você, se esse paciente referisse pirose noturna, aumentaria essa possibilidade? Sim, não ou talvez? Coloquei aqui um tempero aí no negócio. Ele refere que tem pirose noturna. Os outros amigos querem comentar, a sala está cheia de gente, mais de 130 pessoas. A palavra está aí franqueada para todos, né? Isso, com certeza, professor Décio, deve aumentar, mas eu quero ouvir também a opinião dos presentes, né? A gente tem também os alunos, eu acho que vale a pena alguém mais se manifestar.
Alguém quer comentar? Vamos lá, gente. Não, tenho vergonha de participar. Ele até então, você tinha um indivíduo com uma queixa de... Colocaram talvez, viu, Décio? Ninguém quer falar, não. Não, eu particularmente, eu acho que a pirose noturna é um dado muito importante. A pirose noturna, ela tem sido redescoberta aí nos últimos anos, e ela está ligada efetivamente mais fortemente à doença do refluxo. Então, um paciente que tem queixa de pirose e regurgitação, e ele refere pirose noturna, esse indivíduo já, para mim, começa a caminhar para um diagnóstico positivo realmente de doença do refluxo. Porque aquele refluxo que o indivíduo tem de vez em quando, uma vez por semana, quando abusa do alimento ou algo nesse sentido, tem um significado. Mas a pirose noturna, ela tem um outro significado. Porque você não se esqueça que quando você está à noite, durante o sono, primeiro você está em decúbito. Segundo, você deglute menos. Então você tem menos salivação, você tem menos peristalse. A gente sabe que o paciente que tem doença do refluxo, tem pirose noturna, tem um tempo de exposição ácida maior do que 5 ou 10 minutos. O professor Galvão está aí. Maior que 5 ou que 10 minutos, significativamente aumentado em relação àqueles indivíduos que não têm. Ou seja, o clareamento esofágico desse indivíduo está altamente prejudicado pelo período noturno. E a gente não pode esquecer que a doença do refluxo é uma doença que tem base motora, é uma doença motora. O ácido e a pepsina, a gente esquece muito da pepsina, né? A gente esquece que quem acaba lesando ali a mucosa é a pepsina, não é só o ácido. O ácido ele é um facilitador. Mas o ácido e a pepsina no período noturno, né, é uma coisa também extremamente importante. O tempo de contato entre esse material e o esôfago é muito maior. Tanto que as esofagites mais graves acontecem quando aqueles indivíduos que têm pirose noturna. Inclusive, ela impacta muito na qualidade do sono. E a gente sabe que a privação de sono hoje em dia, ela está muito ligada a uma série de patologias, como infarto do miocárdio, diabetes, a própria obesidade, que o professor James colocou de uma maneira muito objetiva, e que ela acompanha a doença do refluxo, e quando você olha os índices, a prevalência de câncer de esôfago, ela subiu assustadoramente nos últimos 15, 20 anos, acompanhando a curva é paralela ao aumento da obesidade mundial. Ou seja, essa relação é extremamente importante. Então, nesse indivíduo, isso já me chama muito a atenção. Inclusive eu tenho dúvidas, eu gostaria de ouvir a opinião, se a pirose noturna já não poderia ser considerada, se ela tiver determinada monta, um sinal de alarme. E não só disfagia, dismofagia, emagrecimento, anemia, etc. E a pirose noturna, será que não é um sinal de alarme para esse paciente? Não poderia ser considerado? Eu queria ouvir a opinião de vocês. E na verdade, tem alguns estudos, né, que mostram até a interferência, realmente, como o senhor falou, na qualidade de vida e até na produtividade do trabalho, né? Alguns indivíduos ficam com a produtividade comprometida em função desse refluxo noturno, em função dessa privação do sono pelo refluxo. Eu vi alguns estudos que abordam esse aspecto, né? Isso é clássico. O indivíduo que dorme mal, ele dorme mais durante o dia, ele se sente mais cansado, mais irritado e assim por diante. Então, a pirose noturna é uma coisa que a gente realmente tem que avaliar muito bem como você está colocando. Alguém que mais quer comentar alguma coisa? A apneia do sono também é mais um agravante, né? Que às vezes... Não, sem dúvida. Sem dúvida. decorrência ou piora a doença do refluxo também. É um ciclo vicioso muito cruel, a apneia do sono, né? Não se esqueçam de um detalhe fisiológico, muitas vezes a gente fala muito de escape ácido noturno, aquele nocturnal acid breakthrough. Vamos para a fisiologia. Quando o ácido a gente secreta mais, a secreção basal é maior. Ela é maior por volta de 2 da manhã, é o momento que você secreta mais ácido.
Por isso, inclusive, que justifica por que o indivíduo que tem úlcera duodenal acordava entre 2 e 3 horas da manhã, urrando de dor, e voava para a geladeira, ou para tomar leite, ou para comer alguma coisa para tamponar essa quantidade de ácido que é secretada durante a noite, e essa secreção, ela é uma secreção controlada pela histamina, ela é estaminérgica. Então, quando essa secreção ácida, ela fica dentro do estômago, ela é um fenômeno fisiológico. Agora, quando ela ocorre no indivíduo que tem doença do refluxo, que tem todas as alterações motoras que a gente conhece, que a junção esôfago-gástrica desse indivíduo é deficiente, que esse esfíncter é deficiente tanto do ponto de vista funcional quanto anatômico, esse indivíduo provavelmente vai ter um quadro mais grave, e esse momento de secreção, o pH vai lá para baixo, o pH vai para 1,5, 2. É extremamente cáustico. Eu não sei quem teve já a oportunidade, eu vejo colegas aqui que já viveram essa época de estudo de secreção ácida que nós fazíamos lá, eu, o professor Jaime, saudosa memória, professor Zaterca, ficavam lá colhendo secreção ácida de paciente, etc. Tal. Deixa cair na calça um pouco de secreção ácida. Furava o jeans. Então, isso é uma coisa extremamente importante, a gente não pode esquecer, quando a gente discute a pirose, e essa pergunta é importante, o senhor tem que ir à noite, acorda de noite, não pode esquecer de fazer essa pergunta. Não pode esquecer de fazer essa pergunta. Algum comentário? Vamos para frente. Então, esse indivíduo tem 38 anos, nós estamos começando a conversar sobre esse indivíduo, e nós estamos falando só em diagnóstico clínico, hein? Nós não fizemos mais nada por enquanto, tá? O exame físico dele chama atenção o IMC de 28. Até aí, hoje é um fato muito encontrado nesses pacientes, né? Ele não tem antecedente familiar de neoplasia digestivo, sem sinais de alarme, exceto essa pirose noturna, né? Que você vai considerar de acordo com a frequência, a gravidade, etc. e tal, nesse paciente. Ele, além dos sintomas relatados, ele refere um pouco de pigarro, principalmente após a alimentação. Ele já realizou uma endoscopia há cerca de 3 anos, em razão dos mesmos sintomas. E o diagnóstico dessa endoscopia foi normal. Nesse caso, você estaria autorizado a fazer um teste terapêutico ou pediria uma nova endoscopia? O que é o teste terapêutico? O teste terapêutico é uma maneira na qual de você sensibilizar ou potencializar a tua avaliação clínica. Se esse indivíduo tem pirose e regurgitação, se eu posso fazer um teste terapêutico, esse teste terapêutico é positivo, isso reforça muito a ideia. O teste terapêutico, quem introduziu no nosso meio foi o professor Rony Fess. O James conhece muito bem, já esteve conosco aqui várias vezes, né? Na década de 80. E esse teste terapêutico, ele foi validado, isso é importante, qualquer teste tem que ser validado. Ele foi validado tanto com a endoscopia erosiva, o teste terapêutico relacionado com o percentual de pacientes que tinham esofagite erosiva, e deu mais de 90%, e depois com a pH-metria, mostrando que os pacientes que respondiam realmente eram pacientes que tinham índices de refluxo, naquela época a gente considera assim, uns 10%, né? Os índices de Demister, etc. Tal. Isso aqui eu estou falando de um trabalho do ano 2000, tá? Com o uso do omeprazol. Então, esse teste terapêutico não é um teste chutado, não. Ele é um teste validado. Você validou ele endoscopicamente e validou ele pH-metricamente. A pergunta que eu faço nesse caso para vocês, paciente de 38 anos, sem comorbidade, sem antecedente, tem uma história de endoscopia anterior a 3 anos atrás, normal, tá? A única coisa que chama atenção nesse paciente é um IMC de 28. Faria o teste terapêutico, partilha para endoscopia. Agora eu quero a resposta. Agora eu quero ver quem... Vai e mostra a categoria. Se você pensar a nível de saúde pública, professor, os pacientes que devem ser mais... Seria realmente válido o teste terapêutico, porque os pacientes que têm mais uma probabilidade de complicação para adenocarcinoma e tal, seriam aqueles pacientes acima de 50 anos que teriam uma prevalência
maior. E como as queixas dele não são tão intensas, e ele fez uma endoscopia há 3 anos atrás, talvez valesse a pena fazer o teste terapêutico. Mas a gente sempre tende a puxar um pouco para os endoscopistas, e o paciente insiste mais um pouco, a gente termina solicitando endoscopia para dar aquela checada, né? Mas vale a pena ouvir as opiniões dos outros, Fernando Barreiros, a turma aí se manifeste também, James. Meu querido Fernando Barreiro, professor Fernando Barreiro, por favor, o que o senhor faria no seu consultório com um paciente desse aí? Abre o microfone. Abre. Boa noite. Boa noite, Fernando. Olha, a Leila colocou bem. Eu acho que no serviço público a gente faria o teste terapêutico. Na clínica privada, você poderia pedir a endoscopia, né? Você faz a endoscopia, você faria logo, para esclarecimento disso aí. Que nem sempre esclarece, como o James já colocou, né? A questão aí da esofagite C e D é que no consenso de Lyon ficou definido como se realmente fosse causador, vamos dizer assim, de dor e de sintomas típicos do refluxo. Agora, na prática nossa do dia a dia, a gente pede sim a endoscopia, mas isso não impossibilita de se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você não consegue a endoscopia para 2, 3, 4 dias, você faz um teste terapêutico, né? E esse teste terapêutico aí a gente poderia já ir beneficiando o paciente desse. Tá aberto. Fernando, Oi, fala. eu acho o seguinte, na prática, a gente faz as duas coisas em sequência. Por quê? Você pede endoscopia, 60% a 70% vai dar absolutamente normal, sem nenhuma lesão. Mas você termina fazendo depois o teste terapêutico. Você trata porque o paciente tem sintoma, mas a endoscopia, na esmagadora maioria dos pacientes, você encontra a doença do refluxo quando é não erosiva, não tem a lesão. Então, isso não chega ao que o consenso do Lyon quer, mas na prática, se você tem sintomas, você faz endoscopia normal, todo mundo vai fazer o teste terapêutico. No Brasil, menos de 40 anos, a rigor, nem no consenso do refluxo, nem do H. pylori, nem nada, a gente não recomenda exatamente a endoscopia sem nenhuma justificativa maior. Então, quem vai fazer, na verdade, a gente pede no consultório, mas na verdade, quem termina fazendo é teste terapêutico, a endoscopia vem normal, na grande maioria dos casos, na minha opinião. Aqui do lado no chat está dividido, metade diz teste terapêutico, metade diz endoscopia. Então, deixa eu vou comentar a minha visão. Não é questão de ser purista ou deixar de ser purista. Esse indivíduo ele tem todas as qualidades necessárias para que você faça um teste terapêutico. Mas um fator preponderante aqui para mim, eu faria o teste terapêutico, ele tem menos de 40 anos, não tem sinal de alarme, etc, etc. Esse indivíduo já tem uma endoscopia normal de 3 anos atrás. E quando você olha a história natural da doença do refluxo, quando você vê uma endoscopia, a endoscopia não tem só valor diagnóstico. A endoscopia tem valor prognóstico. Quando você vê um indivíduo que tem uma endoscopia grau C, você pode ter certeza que se você parar a medicação, esse indivíduo vai voltar com uma esofagite grau C. Poucos vão regredir, grau B, grau A, poucos, nem 10%, e poucos vão evoluir um grau D assim. Do mesmo jeito, na esofagite não erosiva. A grande maioria dos pacientes que têm esofagite, doença não erosiva, eles provavelmente vão continuar com o mesmo tipo de achado endoscópico ao longo dos anos. Nesses casos, quer dizer, você não vai pedir endoscopia nunca? Vou. Se mudar o padrão clínico dele, eu peço uma endoscopia. Mas, a princípio, você tem que se sentir seguro em relação a isso. Você tem que acreditar. Vamos acreditar na ciência. Hoje em dia, a ciência está sendo machucada. Né? Então, esse indivíduo, dado o perfil dele, menos de 40 anos, com uma endoscopia de 3 anos atrás, normal,
A probabilidade de você gastar dinheiro com endoscopia, seja no serviço público, seja nos convênios, etc., é muito grande. Essa endoscopia não vai te acrescentar em absolutamente nada. Inclusive, essa é uma das razões que eu coloco para vocês, o valor prognóstico. Esse negócio de ficar pedindo controle endoscópico todo ano é um absurdo. Você pede controle endoscópico para quem merece ter controle endoscópico. Não é qualquer paciente que precisa ficar fazendo endoscopia todo ano para ver, eu estou com azia novamente, eu vou fazer uma nova endoscopia. Mas fez uma na festa, estava normal. Acho que vai mudar para esse ano? Então, assim, a gente precisa, nesse sentido, tomar muito cuidado. Nesse caso, você tá cometendo algum crime fazendo endoscopia? Não, de maneira nenhuma. Tá? Mas, assim, vamos filtrando o caso, esse é um caso típico terapêutico. E eu só farei endoscopia nesse paciente se esse paciente não melhorasse no teste terapêutico. Aí sim eu vou entrar numa outra. Chefe, Galvão falando. Galvãozinho, fala. Opa, sintoma positivo, endoscopia negativa, pH-metria, velho. Calma, velho. Calma, Galvãozinho. Nós vamos chegar lá. Fiquei nervoso. Não tem dúvida nenhuma, que é uma das possibilidades futuras nesse caso. Mas eu acho que isso, gente, é realmente importante. Agora, o que eu coloco é o seguinte: o que é um teste terapêutico para vocês? Como é que se faz um teste terapêutico? Tem várias possibilidades aqui. O teste terapêutico ele obedece uma regra, senão você perde parâmetro. Como que você avalia o paciente do ponto de vista de teste terapêutico? Tem aqui, ó, IBP dose plena por 2, 4 semanas, dose dobrada, 4 semanas, 2 semanas, demanda por 4 semanas ou 2 semanas, que deixei embaixo. Como vocês fazem o teste terapêutico nesses pacientes? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a doença do refluxo é simples, né? Ela tem muito conceito. Se você não conhecer os conceitos, você se embanana todo na sua conduta. Como é que vocês fazem teste terapêutico? Qual é a posição em relação ao teste terapêutico de vocês? Alguém da plateia, por favor, se manifesta aí, né, Leila? Vamos lá, plateia. Para não falar tanto, Roberto, Eleusa Farias, Patrícia. Eleusinha, você está aí, Eleusinha. Se manifestem, garoto. Oi, Décio, prazer enorme ter você aqui. Querida. E a todos que estão nesse momento. Eu tive um probleminha aqui para entrar na reunião, mas eu estou acompanhando vocês. E aí, na minha prática, eu faço IBP dose plena por pelo menos 4 semanas. Isso é, assim, uma coisa básica, que inicialmente, como teste terapêutico. Tá. Alguém faz diferente? Prefere fazer com dose dobrada? Para garantir a fatura, vamos assim dizer? Eu faria, Décio, talvez com dose dobrada, só pensando na questão do refluxo noturno, né? Se fosse dose única, talvez só a dose noturna. Mas, porque a maioria dos IBPs, eles têm uma meia-vida que não é de 24 horas. Então, talvez nesse refluxo noturno, fizesse só a dose antes do jantar. Você não está errado no seu raciocínio, na minha opinião. É uma coisa que, nesse caso, caberia fazer dose dobrada. Mas, assim, do ponto de vista geral, como é que vocês costumam conduzir o teste terapêutico? Começa com uma vez por semana, por dia, porque se não melhorar, você tem que otimizar o tratamento, usar 2 vezes, para ver se uma vez é insuficiente. Ele pode ser um metabolizador rápido, o citocromo P450, uma série de variedades. Então, se você queimar logo as 2 vezes, você não tem como otimizar. Não sei se você achar um pecado que aqui, por enquanto, ainda não chegou. Vai chegar, mas ainda não chegou. Para vocês verem, tem 2 posições, eu não diria que são antagônicas, mas o James está fazendo uma observação importante. Se dobrar a dose já, é o seguinte, assim, por definição, o teste terapêutico é dose plena por pelo menos 4 semanas. Tá?
num paciente com esse tipo de perfil. O importante do teste terapêutico é você saber qual é tua régua. Quando você considera o teste terapêutico positivo. Porque o percentual de melhora pode variar muito. Então, nesse caso aqui, esse paciente fez uso de BP, dose plena, e no retorno em 4 semanas, refere uma melhora de 70% da pirose, 60% da regurgitação, 60% da pirose noturna. Qual a sua conduta? Então, primeiro eu queria ouvir comentários a respeito de como você considera esse teste terapêutico. E, em seguida, o que você faria nesse paciente? Roberto Salgueiro, se manifeste. Tem que puxar os caras, pô. Puxar os caras. Carla Lessa, Yasmile Malvá, estão todas comentando no chat. Pode comentar aqui com o microfone aberto. Ou então você pode falar o comentário do chat. Você pode ser a moderadora. Você pode falar o que está falando. No chat estão falando de dose plena, pelo menos 4 semanas. Foi o que mais se falou, né? A dose plena, 4 semanas. É isso. E, na minha opinião, esse teste terapêutico realmente assim, mostrou que o paciente respondeu. E a opção, professor, para que não... Como esse paciente tem pouco fator predisponente ao adenocarcinoma e as complicações do refluxo, não tem disfagia, não tem outros fatores agravantes, além de ser um paciente com menos de 40 anos, para otimizar, você poderia dobrar a dose do IBP, ao meu ver, tá? O que mais? Alguém quer comentar? O que vocês acham dessa resposta clínica aqui? Você consideraria esse teste terapêutico positivo? Fernando Porto, colega de Arapiraca, que mora em Goiás, está na sala, se manifesta, especialista em DRGE. Fernando está aí? Na lista de presentes está. Meu amigo Fernando, hoje alagoiano. Alagoiano. Esse entende também. Bom, gente, é o seguinte, depois você me fala o que o pessoal está falando aí no chat. No chat estão falando aqui que a Carla Lessa falou que foi positivo o teste, Pádua Neto recomendou uma mudança de estilo de vida associada, Maria Regina Marcos Dias falou que o teste não foi positivo. A minha régua para teste terapêutico, ela é alta. Se ele tiver menos de 80% de resposta, e ele teve uma resposta de 70% aqui, na pirose específica, principalmente na pirose, eu acho esse teste, assim, no mínimo duvidoso. Agora, vocês veem que na pirose e na regurgitação, o percentual é diferente. Isso não é estranho acontecer. Porque a pirose é muito comum, vocês devem ver isso no consultório direto. O paciente está com queixa clínica de pirose, tem regurgitação, você define muito bem a regurgitação, né? O paciente começa a tomar IBP, ele melhora, fala assim, a sensação de queimação melhorou, mas o alimento continua voltando. Na realidade, gente, a regurgitação é a essência da doença do refluxo. A alteração motora está se manifestando na sua totalidade, na sua essência. E o IBP, ele não muda o perfil de refluxo do indivíduo. Ele muda a natureza do material refluído. Ele torna um material cáustico um material que não é cáustico e não causa sintoma para o paciente. Mas a regurgitação, que é um fenômeno fundamentalmente de ordem motora, está lá. E vai continuar, a não ser que você faça uma série de orientações. A pirose noturna, ele melhorou 60%. Vai de encontro ao que foi colocado antes. Esse indivíduo pode ser que ele esteja usando um tipo de BP que não cobre bem o período noturno. É o que provavelmente deve estar acontecendo nesse caso. Então, aqui, você fazer endoscopia é válido totalmente. Ele já não teve uma resposta, na minha opinião, campeã. Eu já estou precisando olhar o que está acontecendo com esse indivíduo. Já fiquei na dúvida.
Manter a medicação por mais 4 semanas é plausível? É. Vocês não podem esquecer que a doença do refluxo, principalmente se ele tiver manifestação clínica, principalmente se ele tiver doença erosiva, ou a mesma sensibilidade, ela demora muito mais para regredir do que a queixa gástrica. Os processos de reparação e restituição da mucosa esofagina são muito lentos. A gente está vendo, a gente está cansado de ver paciente tomar aspirina, fazer erosão aguda, 3 dias depois não tem mais nada na endoscopia. Duvido que num paciente que tenha doença do refluxo, principalmente se ele tiver doença do refluxo erosiva, você faz uma endoscopia em 2 semanas, se aquilo ali vai estar cicatrizado. Muito difícil. Muito difícil. Então, se você quiser manter a dose por mais 4 semanas e observar a resposta desse paciente, não está errado. Visto que esse paciente não piorou das queixas clínicas, ele melhorou. Ele não melhorou o que a gente esperava, mas ele melhorou da queixa clínica. Dobraria o IBP? Sim, também é factível você dobrar o IBP. Eu gostaria, por quê? Porque você está vendo que o período noturno também não teve uma resposta tão boa. Teve uma resposta? Teve, mas não foi uma resposta acima de 80%, que a gente efetivamente é o nosso objetivo. Mínimo, vamos assim dizer, mínimo. Agora, adicionar bloqueador H2 é válido nesse caso? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E o que o chat está falando? Sempre para dar mais remédio, eu dobro a dose do IBP, Décio. Se não trocar com de melhor qualidade, dependendo do que ele está usando, nunca fui favorável, apesar de alguns trabalhos mostrarem eficácia de você usar bloqueador à noite, mas eu preferiria dobrar a dose do IBP, muito mais confortável do que usar 2 drogas diferentes nessa situação. No chat aqui, estão falando, Décio, também, o que a Pinto perguntou, se em caso de sintomas atípicos, como você vai considerar o teste terapêutico positivo? Se mantém os 80% de melhora? Sim. Só que no teste terapêutico de sintomas atípicos, eu estico o tempo de observação para pelo menos 8 semanas. Porque a gente tem que seguir, vamos imaginar que esse indivíduo tenha tosse. Ele tem pigarro. Quando o indivíduo tem refluxo, e o refluxo é a causa da queixa otorrinolaringológica dele, 2 fenômenos acontecem. O primeiro é que esse refluxo chega na laringe e causa uma inflamação na laringe. E essa inflamação ela não regride rapidamente. Então, não é incomum, principalmente se o indivíduo tem sintoma clínico como esse aqui, e tem pigarro associado, como é esse aqui, ele fala o seguinte, olha, o refluxo eu não sinto mais, mas o pigarro continua. E um outro aspecto é que, muitas vezes, esse conteúdo que caiu dentro da árvore respiratória, ela causa inflamação no brônquio e no alvéolo. E esse processo é demonstrado e também demora para melhorar, ele conseguir clarear esse processo quando você efetivamente, nesses pacientes, você trata a doença do refluxo, que é a causadora dos sintomas. Vai aí também a observação que foi feita anteriormente do plano comportamental. Perder peso, não deitar depois que come, refeições fracionadas. Isso, do ponto de vista de um paciente que, principalmente se ele não responde muito bem, é fundamental. Quer dizer, em qualquer paciente é fundamental. Eu me lembro uma discussão com o professor Luiz de Paula Castro, na época que os IBPs foram lançados, eu estou falando uma coisa da década de 80, e se discutiu o seguinte, olha, os IBPs são tão eficientes, mas tão eficazes, que você nem precisa fazer medida comportamental ao paciente. Você pode abolir as medidas comportamentais, dada a eficácia do IBP. Isso é um erro. É um erro. Porque em algum momento você vai querer diminuir a dose, retirar a dose, usar uma outra estratégia. E se o indivíduo não adquirir o hábito de mudar o seu comportamento, a doença vai recidivar rapidinho. Aqui o bloqueador H2 não cabe, nesse momento. Por que nesse momento ele não cabe? Porque, primeiro, para eu adicionar o bloqueador H2, eu tenho que dobrar a dose do IBP.
o efeito do bloqueador H2, ele é aditivo ao IBP noturno. Tanto que você dá o IBP noturno antes da refeição, o bloqueador H2 você dá 1 hora após. Por quê? Eu falei anteriormente que a secreção ácida noturna se faz por volta de 2 horas da manhã. E ela é uma secreção ácida, entre os diversos controles que ela tem, né, não adrenérgico, não colinérgico, ele é histaminérgico. E o bloqueador H2 vai bloquear fundamentalmente a histamina. Por isso que ele funciona à noite. Mas para você usar o bloqueador H2, você já teria que estar com a dose dobrada. Então, nesse momento, o bloqueador H2 não cabe. Foi a opinião aqui do chat do Éder Massucata. Mesma coisa, entraria com um bloqueador H2, o inibidor H2, apenas depois de tentar dobrar a dose de IBP. Exatamente. Esse é o correto. A gente precisa lembrar, a gente tem que saber 2 coisas quando a gente trata, 3 coisas que é fundamental. Fisiologia, farmacologia, né? E ter senso clínico. Não adianta você usar medicamento quando você não sabe qual é o efeito colateral dele, como ele funciona, etc. E não adianta se você não souber qual é a fisiopatologia da doença para você poder direcionar o tratamento. Você, quando, por exemplo, está à frente de um paciente de difícil controle, você tem que tentar determinar a primeira coisa, por que ele está de difícil controle? O que está acontecendo? Se você não consegue determinar, a tua orientação terapêutica, ela fica manca. Porque você não vai tratar a causa base, você vai estar chutando alguma coisa. Muito bem. Foi mantida a dose nesse caso. Está errado? Não está. O paciente realizou a endoscopia com esse resultado aqui. Aqui está cheio de endoscopistas. Isso é ver da Sobed, gente. Alguém quer comentar essa endoscopia aí? Não está muito ruim a imagem, não, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Pelo menos a minha ótica. O que você acha, James? Aqui estou vendo a trama vascular aqui, não tem espessamento, não tem lesão aqui que eu esteja vendo, pelo menos. Aqui não é lesão, não, né? Não sei a imagem, mas acho que não. Não tem, não. Não é endoscopia. Está normal, viu? Endoscopia normal, né, professor? Ainda militar, normal, não tem que... Continua como você explicou muito bem. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Normal. Endoscopia muito normal. Bem. Então nós temos endoscopia normal. Galvãozinho, nós estamos chegando lá. Não houve alteração do quadro clínico, mesmo mantendo o tempo por mais 4 semanas. Quais dessas opções você faria? Continuaria mantendo por mais 4 semanas, dobraria a dose, troca o IBP, adiciona bloqueador H2, dá procinético, alginato, neuromodulador, ou manda esse cara para o otorrino, porque ele tem pigarro? Pode escolher. E fala por quê. Décio, tem uma pergunta aqui de Luiz Sérgio Amaral Júnior no chat, que ele falando assim, que a pirose noturna não pode estar relacionada à pH-metria positiva supina, demonstrando defeito anatômico mais acentuado, necessitando avaliação da imagem radiologicamente ou por manometria. Galvãozinho tá aí tá no grupo ainda? Ah, por aí, Desson, tá aí sim. Aí. Galvãozinho, você podia responder? Agora está a hora de entrar motilidade. Agora é sabatina. Vai lá, Galvãozinho. Qual foi a pergunta? A pergunta foi... Teve pergunta ou é para continuar o caso? O caso, desde o começo, para mim, é endoscopia negativa. Não, a pergunta que o colega fez aí no chat. Eu não vi aqui, não. Fala aí, faz aí para mim. Faz a colocação de novo, por favor. Se a pirose noturna não pode estar relacionada à pH-metria positiva supina, demonstrando defeito anatômico mais acentuado, necessitando avaliação da imagem radiologicamente ou por manometria. Mãe de Ná total aí, viu? Mãe de Ná. Em vez de fazer mãe de Ná, faz a pH-metria do cara. Aí você vai ter que fazer a manometria. Aí, se você for bacana, já faz alta resolução. E aí, para. Desde o começo, assim, ó. Até deixei vocês livres aí. E Décio já sabia disso aí. Endoscopia negativa. Sintoma positivo, pode fazer o teste terapêutico. Respondeu parcialmente. Não respondeu,
Estamos à disposição. Eu acho que caberia aqui colocar também como alternativa, já nesse momento, fazer a pegametria. Mas eu não sei, Galvãozinho, se eu faria nesse momento exatamente. Eu vou fazer uma colocação sobre a abordagem que o colega fez. É o Luiz, não é isso? Luiz? Esse é o nome. Luiz. A resposta é sim. A pegametria é um exame aqui, a impedância pegametria, principalmente, é um exame que vai te dar todos esses dados, principalmente na avaliação da pirose noturna. É o melhor exame que a gente tem para avaliar a pirose noturna, principalmente que ele mostra, além de mostrar a pirose à noite, ele mostra até onde a extensão até onde esse refluxo está indo. Ele te dá uma série de dados, principalmente no indivíduo que tem pigarro, que nem esse, manifestações esofágicas. A impedância pegametria é uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? É uma coisa maravilhosa. Agora, quando você falou de radiologia, olha, dificilmente a gente utiliza nesses pacientes. O que você poderia fazer é radisótopo, para ver se isso aqui, radisótopo está caindo na laringe ou no pulmão dele, etc. Mas aí numa situação extremamente, vamos dizer assim, de exceção, vamos assim dizer. Um caso mais difícil, que não está evoluindo bem, você já tentou um monte de coisa, você tem dúvida se você vai indicar cirurgia ou não, para demonstrar de uma maneira cabal que esse refluxo está relacionado à sintomatologia do paciente, porque a radiologia simples, ela não nos traz, nesse tipo de paciente, a radiologia simples em disfagia eu acho uma coisa maravilhosa. Eu sempre peço, o primeiro exame que eu peço é um raio-x contrastado de esôfago, um estudo da deglutição. Eu acho que você tem uma visão anatômica, e isso aqui orienta a endoscopia, orienta a pegametria, a manometria, eu acho muito importante. Agora, eu gostaria de saber, nesse caso aqui, nós temos uma chefe, Galvão, se eu puder, só antes de você progredir, uma tendência que talvez chegue aqui no Brasil, porque isso vai baratear. Tipo, nos Estados Unidos, a cápsula Bravo, que é uma cápsula de pegametria que você faz a endoscopia e depois deixa a cápsula lá, ela fica até por 4 dias, já tem uma de 6 dias, está virando o padrão de lá, né? Porque é coberto pelos seguros. Então, olha que interessante, você faz a endoscopia, já viu aí, não deu nada, você já deixa a sua cápsulazinha de pegametria e você vai ter um reading disso aí de 4 dias na vida do cara. De vida normal, né? Bem diferente da pegametria. Tomara que chegue aqui. O que o Galvão está colocando é uma coisa extremamente interessante e ela mostra um conhecimento que a gente tinha muita dificuldade de demonstrar até então. O padrão de refluxo, ele não é constante. Ele varia dia após dia. A pegametria com o sistema Bravo, a única pessoa que faz aqui no Brasil, eu acho que é o Gerson. Eu não conheço outra. E ela mostra que o que você vê num dia numa pegametria pode não estar vendo no outro, ou estar vendo no outro. Então, por isso que a pegametria, principalmente a pegametria de 24 horas, através de quando você analisa o sistema Bravo, a sensibilidade do método já cai bastante, porque se você pegar o indivíduo num dia bom, você não vê nada. Você pegar o cara... Por isso que você tem que manter esse indivíduo sempre mimetizando o dia a dia dele, as atividades comuns que ele faz. Você não pode internar um paciente para fazer pegametria, como se fazia antigamente. Pegametria, você internava o paciente. É um erro. O cara fica deitado o tempo inteiro, não adianta. Ele tem que realmente simular o dia a dia. O que o Galvão está colocando é o futuro, gente. É o futuro, vocês não têm dúvida. O problema é o custo disso aí. Não é um exame que custa muito mais caro. Mas nesse caso aqui... Os estudos com essa cápsula ficam até mais ou menos 96 horas, não é isso? Aí fazem o teste com o IBP, sem o IBP, para ver se tem alguma variância, né? Eu vi algumas coisas dessas. Nós vamos até discutir essa indicação com ou sem IBP um pouquinho mais para frente. Bom, nesse caso aqui, você tem várias opções, tá? Qual a opção que não cabe aqui? Qual a opção que não cabe? Neuromodulador, nesse momento, neuromodulador para pirose funcional. Se você usar neuromodulador agora, seria realmente mandinar, como disse o professor Galvão. Né? Concordo. O procinético, ele não tem queixa, aparentemente, de plenitude, de extensão, de tudo. Então, você adicionar droga, pode dar efeito colateral que não vai adiantar.
Adicionar o bloqueador H2, você já falou, antes de dobrar a dose, não pode. Trocar IBP depende da qualidade do IBP que ele está usando. Eu não sei o que ele está usando. Não dá para opinar. Hipotorrino 100% vai voltar com refluxo faringo-laringite. Isso eu já sei, não precisa. Eu queria fazer um comentário no que o professor James colocou. Procinético, em doença do refluxo, ele só vai te ajudar se o paciente tiver algum sintoma dispéptico, ele melhorar o sintoma dispéptico. Na doença do refluxo, é interessante, né? É uma coisa totalmente... parece ser um contrassenso, né? Deveria ser o melhor medicamento para a doença do refluxo, visto que é uma doença motora, ou seja, com procinético você melhora o clareamento, você melhora a peristalse, você melhora a pressão do esfíncter, o esvaziamento gástrico, etc. Mas na prática a gente vê que nada disso acontece. E o procinético, gente, precisa tomar cuidado, não pode ficar usando muito tempo. O professor James levantou um assunto extremamente importante, tem muito efeito colateral, né? Todos, mas até a domperidona, você vê nego usando domperidona aqui, cuidado. Domperidona também provoca arritmia cardíaca. Também provoca arritmia cardíaca. O fato dele não passar pela barreira hematocefálica, a única coisa que ele não dá é sono. Mas ele dá ginecomastia, né? Ele dá arritmia. Eu já vi casos de arritmia. Então a gente tem que tomar cuidado. Piora o tremor de Parkinson. A doença de Parkinson agrava os tremores. Exato. Você tem que usar por curtos períodos de tempo. Curtos períodos de tempo. E neuromodulador também não cabe nesse momento, é mais na outra doença funcional. Aqui, manter a medicação por 4 semanas, eu acho que não tem mais sentido nenhum. Ou dobra a dose, ou troca de IBP. Dobrar a dose. Ele melhorou a queixa de refluxo 90%. A de regurgitação, 80%. O refluxo noturno dele melhorou dobrando a dose. Mas o pigarro persiste. 2 tomadas diárias ele está fazendo, tá? Por dia. Retorno em 8 semanas, tomando dose dobrada, mesma queixa. Conduta. pH-metria com IBP, sem IBP, adicionaria o bloqueador A2, procinético, alginato, neuromodulador, troca de IBP ou monopotorrino. Veja, gente, quantas opções você tem para conduzir um caso que saiu daquela linha reta. O bomba dose ele teve alguma melhora, mas ele continua com queixa. Faria alguma coisa? Eu acho que o alginato pode melhorar. Essa associação na prática clínica me ajuda bastante nesses sintomas de pigarro. Antes de partir, logicamente, tem um pH-metria ou impedância, que eu acho que isso aí é o que vai mostrar realmente o comportamento desse paciente mediante o uso do IBP. Mas, assim, no dia a dia, quando a gente não tem também muito recurso, o alginato ajuda bastante. É a minha opinião na prática. Foi a mesma opinião aqui do chat, de Bianca Tauim. Ela dobraria a dose do IBP e associaria o alginato. E Maria Júlia Marques disse que faria a pH-metria com IBP. Com IBP. A pergunta que eu ia fazer, aproveitando aqui, essa pH-metria você indicaria com IBP ou sem IBP? Nós já temos uma colega indicando com IBP. Alguém indicaria sem IBP nesse caso? Eu também IBP. O IBP tem o comportamento e a resposta aí Aqui no chat, todo mundo com IBP. Ainda bem. Isso é muito importante, gente. Não basta indicar uma pH-metria, tem que saber exatamente o que você quer dela, que tipo de resultado você está procurando. Porque se você está procurando diagnosticar o refluxo, você não vai contaminar, você não vai dar IBP. Se você está querendo avaliar a eficácia terapêutica ou a relação com o sintoma, tá? É muito importante que você dê com IBP. Nesse caso, eu não tenho mais dúvida que esse paciente tem doença do refluxo. Porque ao longo do tempo, mexendo no tratamento dele, ele foi tendo uma boa resposta. Eu acho que a resposta desse indivíduo agora é aceitável. E eu tenho uma endoscopia desse indivíduo que é normal, eu não estou mais preocupado com isso. Agora, eu faria a pH-metria nesse caso? Nesse grau de melhora desse paciente, eu realmente ficaria na dúvida se essa pH-metria vai
contribuir com alguma coisa nesse paciente. Porque quando você dobra a dose, o risco de você pegar uma pH-metria positiva, ela é por volta de 5%, 10% no máximo. Estou errado, Galvão? Pode falar se tiver. Eu não sou dono da verdade, não. Não, tá certíssimo. Certíssimo. Então, assim, eu não na sei realidade, se... aí a pegametria vai vir para você para lhe dar um prognóstico, não um diagnóstico. Mas é o prognóstico. A depender se você pegar uma pegametria ruimzona, você vai dizer, esse cara vai precisar de dose dupla por muito tempo, IBP está demonizado, aquelas coisas. Eu acho que é bem porque aqui nesse caso, caberia, na minha opinião, duas coisas aqui que eu poderia fazer diferente dessa dose dobrada. Eu manteria essa dose dobrada. O paciente está indo bem. O paciente está indo bem. Eu acho que se ele tem a queixa de pigarro por refluxo, dá tempo ao tempo que ele vai acabar melhorando. Mas eu tocaria de BP, no caso daria um dexlansoprazol, porque é uma vez só por dia e me cobre bem o período noturno, ou daria alginato. Eu acho o alginato um medicamento bárbaro, super interessante. Né? Para quem não conhece, o alginato, na presença do meio ácido, ele polimeriza, ele forma um gel de alta densidade, ele fica boiando lá em cima do líquido gástrico. Quando o indivíduo tem refluxo, a primeira coisa que volta é essa barreira física. Né? E parece que ele tem uma outra ação também, uma ação de sitioproteção. É o que caberia fundamentalmente nesse caso. A pergunta que eu faço agora é: você consideraria esse paciente como refratário IBP? Essa é a última pergunta. Sim ou não? Eu acho que não. Por definição, se você usou 8 semanas e ele não melhorou, aí você consideraria refratário, mas ele tem melhor de 90% na dessa. Ele teve uma melhora acima de 30%, né? Eu acho que não é refratário, né? Sim, melhorou. Eu falei para vocês, né? A doença do refluxo ela é muito conceitual. Aí depende fundamentalmente do conceito que você usa de refratariedade. Tem alguns serviços que usam refratariedade aquele indivíduo que não responde à dose padrão por 8 semanas. Tem outros centros que usam aquele indivíduo que não responde com dose dobrada. Esse indivíduo, para mim, ele é um refratário, porque eu uso o conceito de 8 semanas de tratamento com dose plena. Dobrar a dose já é tratar a refratariedade desse indivíduo. Esse indivíduo já, se eu tive que dobrar a dose, ele está fora da curva. Então, esse paciente, para mim, é um paciente refratário. O que quer dizer isso para mim? E esse paciente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, se ele não usar medidas comportamentais, não perder peso, principalmente, esse cara vai continuar, ele vai ser um sofredor crônico. Grande corintiano. Então, professor, seria refratário quem não responder de forma assim, satisfatória acima de 80% com a dose padrão, não é isso? A dose uma vez ao dia. É um dos conceitos, porque tem outros grupos que utilizam... Eu queria assim, que o senhor explicasse, mas porque a gente está aqui, além dos colegas todos, tem vários acadêmicos, residentes, aí assim, para eles saberem esse conceito melhor. Eu uso o meu conceito, dose plena por 8 semanas. Não respondeu, para mim ele é refratário. 8, 12 semanas. Para mim ele é refratário. Aí a minha visão dele é como o Galvão falou, ela é prognóstica. Esse paciente vai mostrar efetivamente, ele vai ser aquele conceito que a gente tem do indivíduo que efetivamente vai se manter sempre com a necessidade de medidas terapêuticas. E só lembrando uma coisa, quando você for tirar o IBP, não tira de uma vez. A desprescrição de IBP ela tem que ser progressiva. Senão você faz uma coisa chamada efeito rebote. Porque não se esqueça que quando você está bloqueando a secreção ácida, você sobe o nível de gastrina. Quando você sobe o nível de gastrina, você suspende a medicação, aquela célula parietal está altamente sensível ao estímulo. Com gastrina alta, ele rapidamente tem um efeito rebote, e muitas vezes o efeito rebote é bem pior
bem pior do que ele sentia anteriormente. Ele vai reclamar. Então, eu recomendo assim, está com dose dobrada, passa para a dose plena, tenta passar para a dose, metade da dose plena, e aí, se ele responde bem, tenta ver se ele, sob demanda, segura bem ou não. Isso depende muito do que você vê na endoscopia. Grau C, grau D, não adianta. Você vai ter que manter sempre no mínimo dose plena. Esofagite, doença do refluxo não erosivo, você pode brincar com várias alternativas. Eu passei muito do tempo, estou vendo a Bianquinha aí também, né? A Maria Regina também, estou vendo um monte de amigo aqui. Eu passei muito do tempo aí, eu quero ouvir muito o professor Eduardo Greco falar. Obrigado pela atenção, gente. Mas foi maravilhoso, professor. A gente agradece imensamente, e nessas discussões é que a gente aprende bastante. Justamente o que não tem no livro é o que o senhor aborda, né? A prática do dia a dia, as nossas dúvidas, como a gente se portar diante das situações, desses casos, que é o nosso dia a dia, né? Como a gente, é muito bom discutir com quem tem grande experiência, como o senhor e os demais. Aqui um monte de gente tem um monte de experiência aqui, eu estou vendo a cara de vários deles aqui, viu? E agora eu gostaria de convidar o professor Eduardo Greco. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com especialização em endoscopia digestiva alta pelo Hospital das Clínicas da USP, é professor afiliado da disciplina de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo e coordenador do Serviço de Residência Médica de Endoscopia da Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. E é professor do Departamento de Cirurgia da Universidade São Caetano do Sul, além de ser membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, e membro da Sociedade Americana de Gastroenterologia e Endoscopia. Professor, nos deu o prazer da sua apresentação. Boa noite a todos novamente. Agora, né, depois de uma brilhante apresentação do meu mestre, meu amigo Décio, meu grande amigo, tenho todas essas qualidades, e meu primeiro endoscopia foi o Décio que protagonizou minha primeira oportunidade de fazer uma endoscopia. Eu falo isso público e abertamente, ele sabe disso. E hoje somos grandes amigos. Está aqui meu irmão Manuel Galvão, agradeço a sua presença. Obrigado, James, obrigado, Leila, pelo convite. É uma honra estar, né, num debate desse. Acho que foi de uma maneira totalmente inusitada que o Décio fez e maravilhoso, né? Podemos debater, entender isso. Eu vi que o meu mestre, o Herbert, o vice-presidente da sociedade, né, que é o alagoano, o Herbert está aí, o Herbert Toledo, que também fez essa intermediação, agradeço a presença dele, a todos os outros, mais de 160 pessoas, e agora olha a responsabilidade, hein, Décio, que ficou para a minha apresentação. Mas antes de fazer a apresentação, eu quero deixar exposto isso, tá? Antônio Fábio Teixeira aí, ó, o Herbert abriu a câmera dele, ó. Tem a Carla Granja, o Galvão sabe que o Galvão coordena um grupo de motilidade grande junto dentro do nosso departamento aqui na ABC, ou na FAD, então todos esses casos, quando vem para aí, a endoscopia vai resolver o mundo? Não, né? Então, acho que o mais importante, sempre quando chegam os pacientes, eles vêm porque pularam de vários médicos, já foram pro otorrino, já usaram tudo que é droga. São esses casos que fogem da curva. E a primeira coisa que a gente faz antes de indicar um tratamento qualquer endoscópico, que nós vamos apresentar agora, é discutir a parte clínica desse paciente, colocar ele no eixo primeiro, ver clinicamente se foram tomadas as devidas medidas, que exame já realizou, porque em muitos casos você, com a parte clínica, você volta esse paciente para ter um tratamento onde o tratamento endoscópico seria só algo a mais, um custo a mais, e você não vai resolver o problema daquele paciente. Então, cuidado, que é buscar uma indicação precisa para os casos. O que a gente vai trazer aqui para vocês, eu vou começar a apresentar a aula aqui, é exatamente a gente poder ter uma indicação precisa no sentido de trazer um benefício para esse paciente. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Leila, tá ok? Posso passar? Tá ok, professor, pode passar. Então, vamos lá. Então, aqui os possíveis conflitos de interesse. A Leila já me apresentou, agradeço muito. O nosso grupo, eu, Tiago, Gustavo, o Galvão, diretamente o pessoal da endoscopia, que se junta ao NAFAD, onde nós temos a Carla, o Fabinho, esse grupo todo que hoje trabalha a motilidade nos seus aspectos. Eu não vou me alongar em alguns pontos clínicos que acho que o pessoal que está aqui já compreende, o Dr. Décio já passou, que é como você vai fazer os parâmetros diagnósticos possíveis, né, para a doença do refluxo. Uma coisa importante que eu vou posicionar, que a gente está
trabalhando junto com os nossos residentes, nas aulas o Galvão está se fazendo isso muito presente, que é também a classificação e como você graduar as hérnias. Isso é importante para que a gente possa atuar endoscopicamente ou contraindicar os procedimentos, né? A gente tem a classificação da hérnia tal por deslizamento, você faz uma medida com endoscópio, mas a gente está trabalhando muito hoje com a classificação de RIO. Então, RIO grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, é onde você vê aí pela esquematização gráfica, né? Então, você tem o RIO grau 1, onde você tem uma válvula, um card ali totalmente que recobre o aparelho de endoscopia, um RIO grau 2, que você precisa manter por 30 segundos insuflado o aparelho de endoscopia, e você tem uma leve abertura, né? Quando o paciente faz uma respiração, você vê uma leve abertura. O grau 3, onde você já vê uma abertura maior na região da carne, mas você não conseguiria entrar com o endoscópio em retrovisão total. E o grau 4, onde você já tem uma carga totalmente aberta e você consegue entrar com o endoscópio. Então, trago isso, que acho que é algo que a gente poderia trabalhar para a gente conseguir classificar de uma maneira mais precisa. E falando diretamente, quando a gente vai falar de tratamento endoscópico, e o que eu acho fundamental é exatamente essa indicação. Então, você vai buscar uma alternativa endoscópica quando você não tem uma resposta, você tem pacientes que são intolerantes ao uso de inibidores de bomba, e você não é simplesmente porque ele não responde, né? Aqui a gente está falando de pacientes que foram clinicamente cobertos, foram tratados, não possuem um desfecho como esse, não melhora, continua com 60%, continua com 50%, e claro, que existem todas as outras variáveis da doença do refluxo, que é a questão comportamental, o lado, né, da questão do emocional desse paciente. A gente vê na pandemia agora, a gente está falando de obesidade, o Galvão até brinca, né, que hoje os obesos passaram a 145% dos obesos têm refluxo, as pessoas todas por ansiedade, de dormir mal, de problema com o trabalho. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Nós temos pacientes que não querem fazer cirurgias, já foi indicado uma cirurgia, uma fundoplicatura, ou querem alguma alternativa não cirúrgica para isso, então a gente tem que entender o lado endoscópico para que a gente possa usar como uma ferramenta a mais. Refluxo, né, para vias aéreas, para vias respiratórias, refluxo extraesofágico, que já indica sinais, né, de uma doença mais avançada. Doença do refluxo pós-fundoplicatura, então o paciente já realizou uma fundoplicatura, começa a ter recidiva, e você vai ter hoje, dependendo do grau dessa recidiva, você poderia atuar. E os pacientes obesos que realizaram, a gente trabalha muito com obesidade, hoje o sleeve cirúrgico, a manga cirúrgica, os pacientes têm que ser extremamente bem indicados para esse procedimento, não podem ser pacientes refluxogênicos, porque é uma cirurgia que depois vai trazer um gradiente de refluxo importante, você não tem muita alternativa, e aí você usa dessa arma endoscópica para conseguir trabalhar, principalmente a radiofrequência não ablativa. Então, você vê aqui o que é colocado, né? Então, pacientes refratários, 30%, refluxos atípicos, e pacientes que tiveram, né, a cirurgia de refluxo e depois de 10 anos, como foi bem colocado, eles voltam a ter isso, né? A grande maioria dos pacientes volta a ter sintomas, e hoje, para esses pacientes que realizaram o sleeve, e a gente precisa dar algum tipo de alternativa para o paciente. Contraindicações, então, esofagites severas, você precisa tratar, entender melhor o porquê desse paciente. Hérnias hiatais grandes, maiores do que 2 centímetros, você não tem como ancorar hoje a radiofrequência não ablativa, que é o estreta, o sistema estreta. A gente não vai ter como realizar uma fundoplicatura endoscópica, a não ser que seja associado a uma laparoscopia. Então, você consegue fazer a fundoplicatura endoscópica, só que você vai precisar corrigir os pilares em hérnias grandes por laparoscopia. Aí vem o dilema de você, já que vai fazer a laparoscopia, você já faz todo esse tratamento, porque a gente já pensa que o paciente tem um seguro de saúde, ele vai poder utilizar desse seguro para esse tratamento, correção anatômica local. Barretes longos, né? Então, barretes longos, neoplasias interepiteliais, não está indicado esse tratamento no primeiro momento, você precisa controlar esse barrete. Quadros disfágicos, doenças autoimunes e distúrbios de coagulação importantes, hepatopatias, e aqueles pacientes que você não consegue dar um diagnóstico. Então, se você não tem uma manometria, se você não tem pH-metria, está tudo normal, a gente tem muito disso às vezes, né? O paciente te apresenta toda uma série de exames e você não encontra uma normalidade, você não pode simplesmente falar, vamos fazer uma radiofrequência, vamos fazer uma fundoplicatura. Você tem que buscar o diagnóstico preciso desse paciente, e a gente vai usar de mão nessas situações, né? Então, endoscopia, questionários, testes terapêuticos.
manometria e impedância pH, e a pH-metria, aqueles que podem a impedância pH-metria, e hoje o Galvão disse, já preciso colocar aqui e entender melhor esse sistema Bravos, mas que não é tão difundido e utilizado entre nós. Então aqui o sistema Stretta, um catéter, aqui ele tem um gerador, o gerador de radiofrequência, e esse catéter, tá certo? O gerador é quem vai controlar a impedância daquele aparelho, que vai controlar a radiofrequência, vai controlar a temperatura, e nós, endoscopistas, temos que estar treinados. Eu fui treinado pelo Galvão, nós depois treinamos outros médicos no Brasil, e esses pacientes, eles precisam estar num ambiente cirúrgico, num ambiente, né, a gente faz todos os pacientes sobre anestesia geral, para que não haja nenhum tipo de movimentação em virtude desse catéter. Então aqui, simplesmente uma animação, os pacientes já devidamente selecionados, né, que tiveram aquelas posições que nós conversamos, que vocês veem o catéter, ele é localizado exatamente nesse esfíncter, você mede a transição esôfago-gástrica, e a partir daí você vai ter vários posicionamentos em que você treina, e você faz aplicações de 60 segundos, são várias aplicações, são 4 pontos no esôfago, mais 2 pontos em que você ancora na cárdia, no total são 64 aplicações de radiofrequência de 60 segundos, e que você vai trabalhar diretamente com o esfíncter. É importante, quando a gente fala da radiofrequência não ablativa, que a gente vai ter que falar e concentrar na manometria. Você precisa de uma manometria de um paciente que possua hipotonia do esfíncter inferior do esôfago. Isso é fundamental. A pH-metria comprovando a doença do refluxo. Porque Stretta, radiofrequência não ablativa, não trata a doença do refluxo. Ele vai mexer com o músculo. Isso a gente sempre preza em falar em todas as aulas, nos médicos que nós estamos treinando, porque você vai buscar, então veja os pontos que foi tratado, e a ideia é de uma hipertrofia muscular. Aqui você tem os estudos que se mostraram o que exatamente a radiofrequência pode estar associada e pode levar, e você tem isso, um aumento do colágeno, uma hipertrofia muscular. Então você vai ter a radiofrequência não ablativa estimulando o crescimento muscular. Ela tem que ser realizada com baixa temperatura, baixa voltagem, e é por isso que o gerador está lá e atua. Então aqui, nos estudos que foram feitos, mostra o controle e a pós-intervenção numa biópsia local, mostrando que existe essa hipertrofia. Aqui também, mostrando um outro tipo de controle que a gente pode fazer, que é através de ecoendoscopia, mostrando o aumento das camadas musculares. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente. Nós hoje temos cerca de 300 pacientes que já realizaram o tratamento por radiofrequência desde 2019, 18 para 2019. E desses pacientes a gente vai ver aqui nos estudos que mostram, são vários estudos, 17 anos de estudos, existem estudos controversos que dizem que não teve ação, estudos que mostraram ação. Nesses estudos mostram que os pacientes, por vários estudos randomizados, Shanko, Stretta com inibidor de bomba, meta-análises já foram realizadas, é um nível de evidência grau 1 já a utilização da radiofrequência não ablativa. Sociedades médicas, então, vê hoje, né, que a SGE, o SEIS, eles já têm grau de recomendação, grau de 3 estrelas de recomendação, e mais de 40 estudos mostrando isso. Você tem redução do score de Demister, você tem, em 4 anos, 80% dos pacientes que conseguem diminuir a dose, que nós estamos percebendo isso, é você reduzir a quantidade, até pacientes que estão hoje sem o uso de inibidores. Esses estudos mostraram que até 8 anos, 70% desses pacientes se mantém nisso. Agora, o que é fundamental, aqui é um trabalho nosso, que é o primeiro caso, a primeira série de casos que a gente apresentou, e agora nós estamos à beira de poder mostrar esses dados nossos, e aí é uma questão investigativa, né, prospectiva, no sentido de que a gente está detectando que, aqui vejam, são os pontos, aqui é uma imagem esofágica, embaixo a imagem da cárdia, onde você vê a ação do Stretta, dos agulhamentos, e que você teve uma radiofrequência efetiva. Pouquíssimos eventos adversos, né? Então relatos de eventos adversos muito baixos, com catéter novos, e de lá para cá, desde 2006, a gente não teve nenhum evento adverso mais importante. E o que é importante, esse grau de evidência é fundamental, e demonstrar o que a gente tem na prática clínica, que acho que isso é importante, como é esse bate-papo que nós temos aqui hoje, nessa importante reunião, os pacientes que são refratários. Então, 80% está indo bem, você tem uma melhora de qualidade de vida desse paciente, você consegue a redução dos inibidores,
mas você tem 20%, 20 e poucos por cento desses pacientes que voltam e que mesmo com a realização da radiofrequência, eles continuam, né, tendo sintomas ou não tiveram uma melhora tão importante. Doutor, melhorei só 50%. Para esses pacientes, a gente consegue que eles repitam a manometria, isso é fundamental para a gente, poder detectar. Os pacientes que estiveram bem, é difícil você convencer um paciente que está bem para que ele faça uma manometria para mostrar melhor. Eu tenho 2 casos que a gente conseguiu isso. Mas os que não estão bem, eles querem uma resposta para isso, querem uma busca. O que a gente está detectando, e a gente vai apresentar, é que esses pacientes eles têm uma melhora manométrica. Então a gente precisa discutir isso um pouco aqui, tem o Dr. Galvão, mestre aqui em motilidade, porque assim, a manometria desse paciente melhora. Você tem o esfíncter inferior do esôfago com uma pressão maior, ele partiu de uma pressão de 8 milímetros de mercúrio, por exemplo, e chega a uma pressão de 17 pós a radiofrequência. Mas isso às vezes não significa numa melhora do refluxo, porque nós sabemos que o refluxo, a doença do refluxo, é algo muito conceitual, como disse o professor Décio, é algo que tem outras situações envolvidas. Então, aqui também, nos guidelines da ASGE, que já recomendam e, né, indicam o uso do refluxo. E aqui, rapidamente, como a gente está, só para demonstrar que a gente utiliza isso em pacientes bariátricos, é possível você realizar num sleeve, existe uma série já de trabalhos e artigos em que mostram a eficácia, tá, desses pacientes que realizaram o sleeve. O Galvão participa de um clinical trial importante, que vai sair com um número grande de pacientes, indicando a eficácia da radiofrequência não ablativa. Uma outra alternativa que a gente tem, que chegou agora, o Galvão que trouxe isso, eu pude ter a honra de ser treinado em Estrasburgo, no IRCAD, a casa de acho que uns 4 ou 5 anos atrás. O Galvão que me levou lá, a gente treinou, mas nós não tínhamos ainda a disponibilidade, e hoje é o TIF, né, que é você fazer a fundoplicatura endoscópica. Então aqui você tem a evolução, desde 2004, o Galvão participa, né, desses casos de inovação, e hoje a gente tem o Exofix Z, que é o último, o equipamento mais moderno, com mais praticidade de execução, de realização. Já tivemos a honra de realizar 2 casos aqui no Brasil, então o Galvão esteve neles, então a gente está fazendo os estudos, né? Então já pudemos realizar a primeira, realizamos a segunda, os pacientes estão ótimos, é muito precoce, então do primeiro caso nós temos 1 mês, e do segundo caso 1 semana. O que eu posso falar, esse paciente de 1 mês, ele está totalmente assintomático. Respondeu super bem, foi um paciente extremamente bem selecionado, não tinha uma manometria com alteração esofágica, um RIO grau 1, mas tinha uma pH-metria que mostrava um refluxo importante comprovado. Então a gente discutiu esse caso, o apoio da Carla Grande, e a gente resolveu indicar esse paciente. Aqui está a confecção da válvula, eu vou passar aqui rapidamente um vídeo que vai dar para que vocês entendam. Então o aparelho, né, você entra com o aparelho, ele tem uma manopla, tem um hélix, que é como se fosse um saca-rolha, que você traz, e tem que haver um posicionamento correto, em que a gente vai posicionar o equipamento às 11 horas, e depois do outro lado às 4 horas, para que você faça, são âncoras, né? Então são âncoras em que você, âncoras de prolene, e aonde você vai realizar essa fundoplicatura em 4 posicionamentos diferentes, e aonde você tem o aparelho como a sua segurança desse espaçamento. Em nenhum desses 2 pacientes eu tive queixas de disfagia ou algum tipo de engasgo, em nenhum sentido, pós-procedimento, e nos grupos que nós estamos presentes agora, os grupos de estudos, o apoio todo do grupo dos americanos, que realizam isso com grande frequência. A gente também não tem esse relato desses sintomas, que é muito frequente na fundoplicatura laparoscópica. Então, vejam, é um método totalmente endoscópico, em que você faz com o equipamento, e ali você vê a imagem esofágica, ó, que você tem, então, a transmuralidade, né? Você tem um ponto total, onde você está dentro do estômago, e lá no esôfago também tem. A gente tem um vídeo grande, depois a Leila, o pessoal, o Herbert, eu posso compartilhar, o Galvão fez um vídeo de 8 minutos, mas eu vou disponibilizar para que as pessoas possam assistir com calma, onde tem todo o dispositivo, o Galvão explica o passo a passo, para aqueles interessados eu vou deixar disponível e vou passar para todos. Aqui, né, que os registros devidos, então, já é um procedimento autorizado no nosso país, já tem o registro do equipamento, aprovado pela Anvisa, e aqui o que a CEGES recomenda, que é exatamente isso, de você já ter um evento onde existem publicações, existem que comprovam a eficácia para os pacientes muito bem selecionados. Vejam aqui, né, então, meta-análise com vários estudos, 2015, 2017, onde você vê aqui no canto
a porcentagem de você retirar o uso do inibidor, então 60%, 75%, eu vou passar rapidamente em vários estudos que mostram, né, estudos comparativos com o uso da fundoplicatura, com o uso do omeprazol, o tempo da regurgitação, então a redução do pH, né, então depois de 6 meses, a porcentagem total de pH menor que 4, quanto tempo isso se mantém, veja uma mudança e uma estabilidade. Os estudos mostraram que 81% dos pacientes que realizaram a fundoplicatura não tem mais o uso, a necessidade do uso diário, tá, dos inibidores de bomba. A esofagite, né, então a redução do grau de esofagite, veja que 84% de melhora no grau endoscópico. Satisfação com a questão, né, com os sintomas, 78% estão mais felizes, então melhorou a qualidade de vida desses pacientes pós-fundoplicatura. Né, aqui, ó, 81% dos pacientes. Tá, e muito pouco efeitos colaterais. A gente pode ver que os estudos mostram efeitos colaterais antigos dos dispositivos anteriores, mas para os dispositivos novos, a gente tem muito pouco efeito colateral, claro, feito por pessoas treinadas, ambiente cirúrgico, né? A gente hoje está realizando os casos, inclusive, sob monitoria do pessoal americano. O Galvão está em todos os casos junto conosco, nesses 2 casos, e nos próximos ainda, até a gente ter uma curva de aprendizado. E rapidamente, não é exatamente o tema, a gente não está aqui para discutir Barrett, mas talvez surja o interesse de algumas pessoas que estão aí. Eu vou só pincelar que existe o tratamento, que é o Barrett da Medtronic, que seria a radiofrequência ablativa. Então, na verdade, é você fazer uma ablação, e aqui você tem as indicações para radiofrequência, além do Barrett, você pode ir lá FOA, angiodisplasias, o GAVE, né? E aqui você mostra onde ela vai ser a ação dela para o Barrett, que é quando você trabalha e a ação dela passa da lâmina própria e você vai na muscular da mucosa. Então, para casos bem selecionados, algumas contraindicações, que é esofagite eosinofílica, varizes de esôfago, né? Terapias que foram esôfago que já foi irradiado. Então, existem essas contraindicações para você tratar, e é onde a gente utiliza, né? Como é que você vai usar? Então, o Barrett hoje a gente utiliza para pacientes que tenham displasia de baixo grau. Então, o paciente que possui metaplasia, existe todo um guideline que você pode fazer o acompanhamento endoscópico, você faz as biópsias, você faz esse tratamento. E a indicação maior está naqueles pacientes com displasia de baixo grau, tá? Então, displasia de alto grau você não atua, você já vai ter um outro guideline, é uma outra aula, né? Mas para displasia de baixo grau, os pacientes que nós estamos realizando Barrett, a gente encontra na biópsia de controle, a gente não mais detecta a displasia de baixo grau. Então, a gente tem hoje cerca de 60 casos em que nós tínhamos pacientes com displasia de baixo grau e que, após a radiofrequência ablativa, tiveram melhor. Então, alguns deles você não tem nem mais a metaplasia, às vezes, dependendo se são Barrett, um Barrett curto, né, você não tem mais a displasia e também não encontra a metaplasia. Em Barretts longos, com locais de displasia de baixo grau, você faz, mas o paciente pode manter a metaplasia, então, para sempre, aquela vigilância endoscópica necessária. Aqui alguns estudos mostrando os resultados. Esse é o equipamento, tá certo? Então, como é que você utiliza? Então, a radiofrequência também é toda equipada por um equipamento, e os balões que você possui, o que você pode utilizar, que é uma radiofrequência de 360 graus, se a pessoa tem um Barrett circular, ou se é Barrett curto, você tem o que a gente chama um catéter focal, onde você consegue atuar. E aqui veja, né, o tratamento em cima, o primeiro tratamento, depois a última imagem, que já é o controle daquele Barrett, é do mesmo paciente. Tá? Aqui outras imagens, ó, do tratamento, pacientes com Barrett anterior e tratamento posterior ao uso da radiofrequência. Então, eu deixo aqui, esse que eu vou finalizar a aula, eu vou terminar aqui, até pelo tempo a gente poder abrir para discussão. Tá ok? Excelente, professor, parabéns, foi maravilhoso essas novas técnicas, né, até para os endoscopistas, com certeza, já estão mais familiarizados, mas os gastroenterologistas clínicos menos, e é bom a gente ficar sabendo de todas essas opções à cirurgia. Tem uma pergunta aqui do Luiz Sérgio Amaral, ele parabenizando pela sua apresentação e perguntando se você acha que o TIP, o entendimento da válvula em ômega, pode tirar a Nielsen da primeira opção do tratamento cirúrgico. Sim, essa é uma opção, né? Então, esses pacientes que possuem
às vezes nem hipotonia, pode ter hipotonia ou não, mas o paciente, se ele não tiver uma hérnia grande, tiver um RIO 1, você pode trabalhar ele em comparação ao Nissen, você pode utilizar exatamente isso. Eu não sei se eu fui muito rápido na aula, mas acho que deu para o pessoal pegar bem aí. Não, foi excelente. Obrigado pela pergunta, Luiz. Eu gostaria de fazer uma pergunta que suscitou uma discussão na nossa Sociedade Alagoana de Gastroenterologia e Endoscopia nesse mês, que foi justamente um paciente meu, Child A, um paciente cirrótico por vírus da hepatite C, já curado do vírus, mas que tinha varizes esofágicas e as varizes já foram erradicadas pelo Carlos Amaral. Já tinha sido, pelo Carlos Amaral e pelo Thales Nobre, os dois. E Thales fez a endoscopia dele no hospital universitário e foi observada, além das varizes de esôfago erradicadas, uma área de epitélio colunar com irregularidade de mucosa no esôfago distal, que a biópsia revelou uma displasia intraepitelial escamosa de alto grau. Então, o que fazer diante disso, diante de um paciente com hipertensão porta, mas extremamente compensado, curado do vírus da hepatite C, e como resolver esse caso sem opção cirúrgica? E aí, essa bola a gente passa para você, para ver se a opinião sua foi a mesma da turma aqui, viu? A gente vai ter uma opção, né? Você não vai ter o tratamento cirúrgico, então, assim, você já tem uma displasia de alto grau. Então, acho que precisa investir em algum tratamento endoscópico. Então, acho que vale a pena, apesar de não ser a melhor indicação para displasia de alto grau. Eu acho que, por exemplo, o tratamento com Barres, com a radiofrequência ablativa, ou algum outro tipo de tratamento endoscópico, eu acho que ele se faz prevalente. Se você está com a variz erradicada e a gente tem como focalmente atuar naquele local, eu indicaria, nós realizaríamos aqui, eu acho que o Galvão está aqui, o Décio, pode opinar também em relação a isso. Eu concordo, Greco. Se vocês viram ali no Barracks, ele tem tanto o circular como tem uma pazinha menor, uma pazinha maior, você pode chegar exatamente na variz. Se der sorte que foi entre duas varizes, melhor ainda. Ou, se está na variz mesmo, o que você faz? Ligadura elástica. Mas está erradicada, não? Mas como está erradicada a variz? Mas sim, agora, mandar esse paciente para como a gente poderia antes das opções endoscópicas, displasia de alto grau, pela escola brasileira japonesa, displasia de alto grau, câncer, vai fazer o quê? Uma esofagectomia no paciente desse? Eu acho que hoje em dia a gente pode ser muito mais conservador, né? É uma área de 4 centímetros. Esse paciente sai da cirurgia, de uma cirurgia já com ascite. Descompensa completamente. Não, eu acho que você não pode ser invasivo nesse caso, você não pode adentrar para dentro da submucosa, porque tem variz lá para dentro. Eu acho que a vascularização dele está enorme. Você tem que tentar uma coisa mais superficial mesmo, embora não seja o ideal, né? Porque você não sabe qual é o grau de profundidade que você vai conseguir alcançar. Eu acho que a radiofrequência nesse paciente é talvez a única opção. Sim. E tentar ser, vamos dizer assim, o mais cauteloso possível. Isso não é para qualquer endoscopista fazer, não. Tem que ter muita experiência no caso. 4 centímetros é muita coisa, viu, de displasia? É muita coisa. Esse indivíduo precisa de uma depois da ablação, ele vai precisar de um segmento a cada 6 meses. Porque o problema da ablação é que você vai queimar em cima, você não vai ver o que está embaixo. Então, a cada 6 meses, você vai precisar ficar vendo a repitelização, como é que está sendo feita, o que você conseguiu substituir efetivamente de célula com potencial aneuplástico. E o que o Galvão falou é verdade. Na HC, que a gente segue a escola japonesa, isso para a gente é câncer. Mas você pode fazer uma radiofrequência, ver o resultado, né, Décio? E pode repetir, se for necessário. A gente pode repetir 2 vezes, 3 vezes, a gente pode repetir e segurando. Eu não sei, Greco, com esse tamanho porque 4 centímetros. Tamanho, 4 centímetros, você vai ter que fazer várias sessões. Porque esse indivíduo é um indivíduo que, embora está compensado, ele é um lápis na ponta, assim, qualquer vento de pé na ponta, qualquer vento ele derruba. Caso difícil, caso muito difícil. Quantos anos tem? Tem 58. Jovem.
O gnóstico Claro. complexo, né? Oi, James, claro, querido, por favor. Então, brilhante exposição, não podia ser diferente. Você abordou que já está consensual em diretrizes. Eu queria sua opinião, alguma experiência sua, professor Manuel, Galvão, Fábio, Teixeira, a questão da ligadura elástica para você tentar fazer, que é o método que está se tentando ser blast, né? E o REP, a mucosectomia com a sutura posterior. São duas propostas mais novas para abordagem endoscópica dessas lesões, para tentar fazer uma aplicatura endoscópica. Tem alguma experiência, alguma crítica? Acha que isso tem futuro? Não tem futuro? A terapia anti-refluxo com ligadura e o REP, a ressecção e aplicatura naquela musculatura exposta com mucosectomia. Eu não tenho experiência com essas duas técnicas, nós nunca realizamos aqui, tá, James? A fundo a ligadura não, mas o Galvão ele já trouxe a questão, já discutiu, que ele já quis propor para a gente fazer a mucosé e a gente aproveitar que a gente tem hoje muita experiência com a sutura endoscópica e depois ir lá e costurar. Então eu vou passar a bola para o mestre aqui, ó, que ele já vai passar, que nós já discutimos isso. Eu opinião se tem futuro realmente isso ou não. Assim, é muito tentador. Né? Quando você vê o Inouye, que foi o precursor disso aí, assim como da miotomia endoscópica, essa técnica chama ARMS. Então, é qualquer ablação que você pode ser até mais tranquilo ainda. Você faz uma retrovisão, usa seu argônio, bota em modo labareda e faz só isso. Tem uma corrente que é só faz isso. E a outra é você injetar, levantar, botar um kit bacana aí de ligadura elástica, fazer essa mucosectomia e na cicatrização disso aí, você fechar o hiato. Então, promissor James. O problema é um só. Cadê os trabalhos? É trabalho baseado em questionário de refluxo, sem segmento objetivo de manometria e pegametria. Então, está muito no começo ainda. Agora, sim, se vingar, é a opção que a gente tem que seguir, porque o custo disso vale a pena, né? Agora, o problema é assim, não faz direito, não faz o estudo direito, daqui a pouco você está mutilando uniões esofogástricas que não aceitam desaforo, né? Está aí um lugar do corpo, anatomicamente, que não aceita desaforo, é que nem hemorroida, né? Ou faz bem a primeira vez, ou... A Sociedade Europeia não recomenda. Só que a hemorroida na saída, isso aqui no meio, então, um negócio assim. Mas assim, eu gostei, eu vi, eu fiz alguns casos em animais, acompanhei casos em humanos na Índia, lá com a Amit Maideu, que é amigo nosso, a gente tem um intercâmbio grande disso aí, e eles ficaram, juntamente com os japoneses, de dar resultados mais firmes. Tem uma que dá para fazer com endossutura também. Você faz essa mucosectomia, depois você meio que dá uma endossutura disso aí também, de cima. É o REP que eu perguntei exatamente. Você falou do ar, é só a mucosectomia, que aquilo vai... Mas também, mas esse caso com sutura, não tem 10 casos feitos no mundo. Isso é pouca coisa, né? E, tecnicamente, você trabalhar com a endossutura dentro do esôfago é muito difícil, vai ter que ter uma habilidade grande. A gente, quando trabalha na anastomose, num paute de 5 centímetros ali, já é difícil. Então, vai ter que ter uma experiência grande para fazer a mucosectomia e depois conseguir suturar lá. Vocês, o que acham ainda da educação cirúrgica tradicional para esses pacientes? O Herbert Toledo está aqui parabenizando, viu, Greco, pela sua excelente aula e perguntou se você já vivenciou algum caso de desgarramento de uma válvula cirúrgica para correção com o TIF. Não, nós não tivemos ainda. Obrigado, Herbert, meu amigo, né, que fez essa intermediação toda. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho aí em relação à aula. Nós ainda não tivemos essa experiência aqui porque a gente está trabalhando nesses pacientes que não tenham a hérnia ou não foram com alteração cirúrgica. Mas o pessoal americano, eles já trabalham com esse tipo de paciente, sim. São pacientes que têm um desgarramento, dependendo do nível de desgarramento, o Galvão pode complementar. Só com o próprio TIF você consegue fazer uma correção do Nissen. Em alguns casos, talvez a necessidade de associar com a laparoscopia, né, Galvão? Isso é interessante, né? Porque a gente decidiu em conjunto, começando no Brasil, com o TIF puro, endoscópico.
Nos Estados Unidos, 60% a 70% dos casos, o cirurgião entra, corrige a válvula, o endoscopista entra e faz a fundoplicatura. De novo, é o esquema americano, né? Tem um código CPT lá, que é análogo ao nosso código AMB, onde permite que os dois ganhem metade e metade. Então, o cirurgião entra, faz a hernia de hiato, e o endoscopista entra e faz a fundoplicatura endoscópica. Aí vocês vão perguntar, isso é loucura. Se o cirurgião está lá, por que ele não já faz o NICE? O cirurgião também começou pensando isso, mas foi igual ao POEM. Quando o cirurgião aceitou Jesus no coração, tirou o ódio do peito, eles viram o número de casos dele quintuplicar, você não tem ideia, quintuplicar. Porque quando você bota alguma coisa chamada endoscopia, o paciente quer. E a gente sabe que o NICE em si, ele é datado. 10, 12 anos começa a dar problema. Da migração, da disfagia, tudo. Então, esse trend, essa tendência nos Estados Unidos, ela é muito grande. O cirurgião entra, faz hernia de hiato, você entra, faz sua fundoplicatura, e aí você engloba os 100% dos casos. O azul que a gente está trabalhando aqui é mais a parte só endoscópica, e a gente sabe que uma boa parte, 60% dos casos de pacientes que têm indicação de um tratamento de refluxo, ele vai ter hernia de hiato. E não adianta também você dar uma roubadinha, pega o paciente que tem uma hernia maior e tudo, quer fazer um TIF, que o resultado não vai ser tão bom assim. Então, a gente está muito restrito nisso aí. Mesmo assim, tem muito paciente para fazer isso aí. Mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade terapêutica, que ela está em moda e que está se fazendo, fizeram 10 ou 15 mil casos desses, saiu agora o primeiro estudo randomizado, saiu agora esse ano, e a Clínica Maio está fazendo estudo grande, randomizado, multicêntrico, que começa esse ano também. Isso aí. E aí, James, complementando, acho que você estava falando dessa questão da cirurgia, né? Hoje, o que a gente tem no consultório, a gente trabalha com cirurgiões, mas os pacientes, eles têm medo de fazer a cirurgia porque escutam que vai ter engasgo, que vai entalar, alguém que ele conheceu já operou e tem isso, o cara operou e voltou a ter refluxo. Quando você fala que é endoscopia, que é menos invasivo, que ele não vai para uma cirurgia, isso ele já aceita de uma maneira melhor. Mas é importante, né, como eu disse no começo da aula, e o Galvão está aí que nos norteia, o Décio, meu professor, é você trabalhar bem a indicação, né? É ver clinicamente a resposta desse paciente, porque senão, é o que eu falo para eles, vocês morrem de vontade de fazer o TIF, está todo mundo querendo fazer. Era igual no começo com estreta. Hoje, poucos continuaram com estreta, porque você sabe como é o paciente do refluxo. Você faz a radiofrequência e não funciona, se você não estava bem documentado, fez tudo o que foi necessário por esse paciente vai atrás de você e fala, meu amigo, eu investi, fiz uma fundoplicatura, o senhor disse que... Não, então não existe milagre, né? Você não vai tratar 100%, a fundoplicatura também não é maravilhosa, a radiofrequência, o estreta, acho que é fundamental entender a questão manométrica, então hoje o meu conceito é, e eu falo para o paciente, eu vou melhorar o teu músculo, nós vamos tratar o teu músculo, mas o acompanhamento clínico, a medicação, porque não trata refluxo, esquece, isso não trata, mas que melhora o músculo, a gente está vendo nos exames que melhora. A fundoplicatura aí já está dando um passo além, um passo melhor, porque você muda anatomicamente ali o local do paciente, você reforça. E como você tem o endoscópio, o calibre do próprio aparelho balizando isso, a gente tem os relatos dos americanos, os estudos que mostram que o maior medo desses pacientes é o engasgo, é não conseguir engolir. Você não tem isso tão apresentado. Então, isso é uma grande vantagem na hora que você vai comparar os dois métodos. Obrigado, Foi uma das perguntas que foi de Leusa Farias, que queria saber, nossa presidente da SOBED Alagoas, né, Leusa está aqui desde o início, e querendo saber do Greco sobre a gastroparesia após o estreta, se ela é transitória. Sim, Eleusa, obrigado, viu? Minha presidente aí, ó. Obrigado, querida. Obrigado. Então, a gente tem realmente isso. Você, no começo, o paciente tem uma sensação por conta da ação da radiofrequência. Eu acompanho esses pacientes por 4 meses seguidos. Então, na minha prática clínica é a hipotonia, né? O paciente muito bem diagnosticado. Então, no primeiro mês, eu mantenho ele com uso de inibidor e procinético para ajudar nessa paresia. Eu mantenho com a mesma dose que ele já vinha utilizando de medicação. Ao final do primeiro mês, ele já refere menor empachamento, já não refere aquele distensão gasosa, então eu já procuro retirar os procinéticos, como bem disse na aula o Décio e o James, não dá para ficar dando domperidona, toma domperidona que não vai fazer mal, a gente já retira e começa o desmame de inibidor.
Aí você tenta, geralmente eles estão com dose dobrada, você volta para uma dose plena, tenta reduzir, e depois o que eu considero de sucesso é a qualidade de vida daquele paciente, que eu digo assim, olha, agora, eu acho que você não está com a doença tão caracterizada. Você não vai estar livre do refluxo. Então, praticamente você vai ter uma dor, você vai ter uma queimação. Se você for numa festa infantil comer salgadinho e bolo, toma o seu inibidor de bomba na hora que você chegar à noite, porque vai doer. Você vai ter refluxo à noite. Se você vai aí com meu amigo Herbert, com o pessoal de Alagoas, lá na Barra de São Miguel, tomar um chopinho, comer um peixe e dormir às 2 da manhã batendo papo, vai ter refluxo, porque senão o paciente acha que ele faz um tratamento e fala, posso comer o que eu quiser. Não, então, mas a gastroparesia, ela existe, por isso que a gente mantém. Então, na prática clínica é isso, mantém medicação, mantém procinético e inibidor, depois de um mês o desmame, terceiro mês eu já não quero ele com mais nada, e no último mês que ele fique, né, de uma maneira totalmente usando só esporadicamente. O que nós tivemos aqui, desses casos que eu falei, já cerca de 300 pacientes, 80% estão melhores, 20% não melhorados. E quais foram aqueles que não melhoraram? Pacientes com grande hipotonias severas, então pacientes em que você tem hipotonia moderada e severa, a gente vê que a chance dele estar nos 20% é muito maior que pacientes com insucesso no refluxo, porém todos eles a manometria melhorou. Então, eles têm uma melhora, mas eles não estão totalmente satisfeitos. Para esses pacientes, você não pode de imediato, a gente pede para que aguarde pelo menos 1 ano, para que possa, aqueles que querem repetir uma radiofrequência e ver se vai melhorar ainda esse tônus, né? E agora a gente vai ter a opção da funduplicatura também para utilizar. E uma última pergunta aqui do Luiz Sérgio Amaral, pergunta para você, ou então para o doutor Galvão, se o TIP pode lesar o nervo vago. Você está numa região ali, né, que você tem o nervo, mas a gente não tem relato em relação a esse tipo de complicação de pacientes que realizaram a funduplicatura, tiveram lesão de nervo vago a nível de ter todas as alterações importantes. Você pode até ter, talvez, transitoriamente, como na radiofrequência, algum sinal de gastroparesia, alguma situação, mas o Galvão também pode complementar, mas tudo do que eu li, do material que eu recebi, eu não vi esse relato, e aqui também quero agradecer a todos que me parabenizaram, o Carlos, Matheus, eu estou acompanhando com você aqui, Leila. O Carlão que tive junto aí com eles, o Carlos, o Rai, obrigado a todos. Galvão, você viu alguma coisa do que a gente recebeu de material? Estudou? Não tem, assim, anatomicamente, você salva um, você não mexe. Que é o que está ali na pequena curvatura, que é o anterior. Anatomicamente, um salva. E o segundo, assim, nervo, vaso, essas coisas, cirurgicamente, isso tem medo de agulha, viu? Quando vai uma agulha assim, ele sai para o lado e vai. Mas, clinicamente, não. Não tem relato de caso de ter nervo, apesar de que vai ser muito difícil você provar que teve lesão de vago, porque você vai ter um sobrando ali, o anterior, pelo menos, você não tem como acertar aí. Para essa última pergunta agora. Claro, mestre. E a opinião dela? A argumentação magnética, o Lynx, estão usados já lá fora. Qual a opinião de vocês sobre o Lynx, a argumentação magnética? Boa, gente. Essa é uma inovação nova, eu digo, só o Galvão já complementa, que é o homem da inovação. Eu já tive acesso nesse curso de Estrasburgo, era um curso de obesidade e refluxo junto, eu me esbaldei lá. Eu vi, muito bem interessante. E tudo, né? E nos trabalhos, né? É bem interessante, mas a gente não tem experiência. Ele é laparoscópico, ele é aprovado pelo FDA, a Johnson comprou, então tem pegada de marketing, estava para entrar para o Brasil, não sei direito aí. O Lynx, assim, parece que funciona, né? Ele veio, assim, muito bem indicado pelo grupo do The Mister. Interessante que ele foi aprovado pelo FDA, eu nunca vi disso, sem estudo prospectivo randomizado. Foi um estudo observacional de 100 casos, que agora é que estão fazendo os prospectivos randomizados. Assim, eu já tive a oportunidade de ver migração de 2, é um inferno para tirar aquilo ali. Quando você vai tirar por laparoscopia, ele faz uma cápsula fibrose grande, então o conceito de reversibilidade dele tem que ser muito bem estudado. Os colegas do Chile têm bastante experiência, eu participei de alguns casos lá, eles têm gostado, tendo em consideração, assim, que o que eu vou falar para você agora, você não fala para ninguém, apesar de que, seguido de mais de 2, aqui na Bahia tem que matar o terceiro. Assim, ó, eu sou vendedor, eu vou te vender o Lynx, beleza?
Como é que eu vou vender, ó? Olha, doutor, bacana, laparoscopia, não morde, não solta tira, não tem cheiro, facinho, arruma, ó. Mas isso vai ter que ensinar seu paciente a comer depois. E aí? Tu compra? Mas é exatamente o que você vai ouvir do representante. A gente vai ter que ensinar o paciente a comer. Então, a disfagiazinha pode ser um pouco mais prolongada. Então, só uma brincadeira. Assim, eu não tenho base para avaliar isso. Está aprovado pelo FDA. A gente tem que esperar o teste do tempo. Vai chegar no Brasil. E é uma opção aí, né? Eu acho que para refluxo pós-bariátrico, para aplicar um método de barreira que hoje a gente não tem, por endoscopia, eu acho que vai valer bem isso aí, nos casos bem selecionados da indicação que eles acharem. É a prova do tempo que tem que acontecer. Legal. Então, gente, eu gostaria de agradecer. Estamos com 2 horas de reunião e tivemos mais de 160 pessoas presentes. Agora saíram alguns, mas ainda estamos com 97. Pela capacidade e competência dos apresentadores, e gostaria de agradecer ao professor Décio, que gentilmente dividiu a sua atenção hoje com outro grande evento da Federação Brasileira de Gastroenterologia, com essa brilhante exposição, que nos tirou muitas dúvidas, e o professor Eduardo Greco, com toda essa inovação endoscópica. Só tenho a agradecer imensamente vocês. A Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, a SOBED de Alagoas, estão muito envaidecidas com a presença de tantos profissionais de alta competência, de reconhecimento nacional, e professor Manuel Galvão, que, apesar de não ser um dos nossos palestrantes, mas deu uma grande força, a gente agradece bastante. E é isso, gente. Então, boa noite a todos vocês. Lembrando que este mês é o mês de pagamento da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Então, vocês, sócios, não deixem de pagar, para a gente ter muitos e muitos mais momentos. Já paguei. Aproveito, hoje eu fui pagar e o banco não conseguiu implantar os R$25 de desconto, viu, Décio? Já pedi a Marta, ela me mandou um outro boleto, porque no banco não está entrando desconto. É bom ver isso, tá? E aí, a gente, parte desse pagamento da Federação Brasileira volta para a nossa federada, né, para engrandecer a nossa sociedade e a gente planejar muitas e muitas mais ações e divulgação da nossa especialidade e oferecimento de muito mais cursos que são gratuitos para os associados. A gente tem observado nos últimos anos que tem havido uma curva decrescente nos sócios pagadores, né, nos sócios adquirentes, mas a gente tem certeza que esse ano, professor Décio, a gente vai resgatar todos eles. A gente vai convencê-los pelo sorriso, né, Leusa? E na manha, assim, a gente vai devagarinho convencendo na manha e vai puxando eles de volta. Leila, aproveita hoje o Galvão aí, já amarra uma aula futura com ele aí, hein? Vamos amarrar. Vivo da endoscopia, né? Amarraremos, com certeza. E o Greco para falar para a gente aí sobre sleeve endoscópico. Prazer. Muito obrigada, gente. À disposição. Obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Fernando. Falou, Deção. Gênesis, Leila. Obrigado. Greco, linda aula. Linda aula, Greco. Obrigado, Décio. Obrigado pelo seu carinho sempre, viu? Obrigada, Joselda. Obrigada. Tchau.